Primeira Epístola Universal de João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. O tema de hoje é: sim, você pode ser perdoado e purificado. Deixa que todos achem. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Porque temos, Deus, promessas maravilhosas nesse texto, Senhor, que podemos recorrer, Senhor, quando estivermos fracos, cansados, quando estivermos, Senhor, debilitados, e também, Deus, quando estivermos, Senhor, cheios da tua presença, para que nos motivemos com tais promessas. Que o Senhor fale ao coração do teu povo aqui reunido, que o Senhor fale ao coração da tua igreja, que o teu Espírito Santo aplique a mensagem aos corações. Eu também oro por mim, Senhor, pedindo que tudo o que eu falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar? Sim, você pode ser perdoado e purificado. Uma grande teodiceia, uma grande coisa que aconteceu durante a história, especialmente a história das religiões, era como o homem, o ser humano, podia encontrar o perdão e a purificação diante da divindade, diante de Deus. Todas as religiões têm uma maneira, uma explicação de como nós podemos ser aceitos por Deus. Durante a história da igreja se criou, infelizmente, muitos rituais, muitas ações para que as pessoas pudessem, então, ser perdoadas e purificadas. A Vulgata Latina de Jerônimo, quando vai traduzir o termo grego metanoia, arrependimento, ela traduz fazer penitência e crer no Evangelho, criando assim um sistema de penitência papista, romanista, onde você tem que fazer por onde o seu perdão. Você quer ser perdoado, então você vai lá e você reza 10 Ave Marias. Você reza 5 crê em Deus Pai, 20 Pai Nosso. E isso foi sendo acrescentado, todo esse entulho na história da igreja. Você quer ser perdoado? Então você tem que receber o perdão diante da Eucaristia, ou do batismo, ou dos outros sacramentos que foram criados. Até porque nós batistas não cremos em sacramentos, cremos em ordenanças. Isso foi sendo colocado, e o grande problema na reforma, e que os anabatistas também tiveram, era demonstrar que nós não precisamos desse entulho todo para ser perdoado. Passa-se então o racionalismo, o iluminismo, estamos numa sociedade pós-cristã, e hoje, pela primeira vez na história da humanidade, temos uma sociedade que não busca o perdão. Durante toda a história humana, se buscou o perdão. As mais primitivas tribos, elas de alguma maneira buscavam o perdão, buscavam ser perdoadas, buscavam agradar da divindade. Hoje a nossa sociedade faz com que a divindade agrade ela, faz com que a divindade afague. Então, esses dois extremos são anulados nesse texto. O primeiro extremo é você acreditar que ações, rituais, outras coisas podem dar perdão e purificação. E um outro extremo, talvez mais perigoso no nosso contexto, é achar que você não precisa de purificação e perdão. É muito improvável que você acredite, que você encontre uma pessoa que de fato acredite, que a maioria não vai acreditar nisso, que se você for até o Vaticano, numa peregrinação, e tocar numa relíquia, você vai garantir o perdão ou o livramento do purgatório. A maioria das pessoas não acredita nisso. Mesmo os católicos romanos não creem nisso. É muito improvável que você vai encontrar uma pessoa que esteja desesperada pelo perdão de Deus e pela purificação de seus pecados. A maioria das pessoas não se importa com isso. Se na história da igreja, no passado, o problema era mostrar, olha, não é isso que perdoa, agora temos outro problema. Você precisa de perdão. Então a igreja tem que responder diante das Escrituras os desafios do seu tempo. As pessoas não estão
se importando com Deus. Antes tinha uma visão distorcida de Deus, mas ainda assim era um mundo moldado a como agradar a Deus. Mesmo na Idade das Trevas, a Idade Média, o mundo era moldado em como agradar a Deus. Como eu posso agradar a Deus, ainda de maneira atabalhoada, errada, idólatra, mas como eu posso agradar a Deus? Agora as pessoas veem como se Deus não precisasse ser agradado. Dito isso, a gente vai observar aqui como nós podemos ser perdoados e purificados. Primeiro passo, primeira verdade do texto: não negando a realidade da nossa natureza. Segunda verdade expressa no texto: não negar a realidade de nossa prática imperfeita. Temos uma prática de vida imperfeita, todos nós. Terceiro passo: confessar os nossos pecados. É a maneira estabelecida pelo Senhor para que nós venhamos a receber perdão e purificação. Em sim, todos nós, você, eu, nós podemos ser perdoados. Dito isso, vamos à primeira verdade do texto: não negando a realidade de nossa natureza. O verso 8 diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado. Infelizmente aqui a King James ela erra, ela coloca se dissermos que não temos nenhum pecado. O assunto aqui não são os atos de pecado. Os atos de pecado estão no versículo 10. A expressão nenhum não aparece no texto grego, não está no texto original. Então aqui é se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado, aqui é a raiz. O que significa? Se dissermos que não temos uma natureza pecaminosa, se dissermos que não herdamos uma natureza pecaminosa, se dissermos que não existe pecado em nosso coração, nós nos enganamos. Aqui é disso que está falando. E se a gente pode observar isso em alguns textos, por exemplo, Romanos 7, 18. Então o texto fala o seguinte: se você disser que você não tem uma natureza corrompida, pecaminosa, você se engana. Quantas pessoas hoje em dia pensam sobre a sua própria natureza? Geralmente as pessoas se acham extremamente boas. Antigamente as pessoas se achavam extremamente ruins e buscavam de maneira desesperada o perdão dos pecados. Certa feita, Martinho Lutero, desesperado pelo perdão dos pecados, porque não conseguia compreender como é que Deus podia perdoá-lo, sendo ele tão ruim como era, ele passou horas e horas e horas esfregando o chão, depois não quero destruir o teclado, depois foi se confessar, aqueles pecados básicos, né, se é que existe. Aí o seu confessor: pelo amor de Deus, Lutero, de novo se confessando, Lutero, mate alguém e venha se confessar. Porque Lutero está desesperado, porque ele entendia a sua natureza, ele só não entendia a graça de Deus. Hoje as pessoas não entendem a sua natureza e falam muito da graça de Deus sem entender a sua natureza. Ali em Romanos 7, 18, Paulo fala o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza caída, adâmica, não habita o quê? Bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar. Aqui, na minha opinião, é a descrição de alguém tentando viver a lei de Deus pelas suas próprias forças. Quando você tenta viver a lei de Deus, viver a vida cristã pelo seu próprio esforço, você tem o querer, você só não consegue fazer o quê? O realizar. Porque na sua natureza caída tem algum bem? Não. Então quando ele fala em João, se dissermos que não temos pecado, ali o texto está falando o seguinte: se dissermos que não temos uma natureza corrompida, caída. A Romanos capítulo 5, versículo 12, para mim é o texto mais difícil da Bíblia, tanto de interpretação e tradução. Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, nós pecamos porque temos uma natureza herdada de Adão. Note bem, aqui não fala em culpa imputada sobre crianças, aqui fala em natureza herdada. Por que nós pecamos? Porque o pecado e a morte entrou no mundo por Adão. Então, nós temos em nós uma natureza corrompida, uma natureza hedionda, uma natureza que foi herdada de nossos pais, que herdaram de seus pais, que herdaram de seus pais, que herdaram de seus pais. Características genéticas e espirituais foram herdadas. Quando a concepção do feto humano, lá no bebezinho no ventre da mãe, ele também tem uma alma racional.
Deus não fica criando almas, agora vou criar uma alma, não. Ele deu a capacidade a nós de multiplicação. Então, quando você se multiplica, você multiplica aquilo que você é. E uma das suas características qual é? A natureza herdada, pecaminosa. Por isso que o Messias tinha que vir de uma virgem. Então, nós herdamos uma natureza caída. Ali em Salmo 51:5... Então, o primeiro ponto, para que eu tenha perdão, é entender a minha natureza. Aí você vai em certos galpões, certas igrejas, eles nunca vão tratar a natureza herdada. Então, nunca será tratado o pecado. Por quê? Porque não há de fato a visão que é necessário o perdão e a purificação dos pecados. Vem à frente, levante a mão e Deus vai te perdoar. Mas do quê? O que eu fiz? Por que eu preciso de perdão? O que me leva a pecar? Isso é seríssimo. Na minha opinião, alguns movimentos, se fossem movimentos que aparecessem há 200 anos atrás, não seriam considerados cristãos. Eu acho que a nossa régua está um pouco mais baixa do que antigamente era, né, 200 anos atrás. Ali em Salmo 51, verso 5, diz o seguinte: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui não está dizendo, como a novela da Record fez, que Davi era fruto de adultério. Tá, a novela da Record fez isso, né? Pelo amor de Deus. Então é o seguinte, que quando eu fui formado, já havia o que em mim? Uma natureza corrompida, uma natureza pecaminosa. Então a gente vê o primeiro ponto aqui, que nós não podemos negar a nossa natureza. Porém, existem pessoas que negam. Voltando para o texto de 1 João. Existem pessoas que negam. Aqui o texto fala: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se ele fala isso é porque havia pessoas, possivelmente gnósticos, dizendo o seguinte: nós não temos nenhuma natureza pecaminosa. Nossa natureza é perfeita. Nós não temos isso. Possivelmente alguém estava ensinando isso. E existem pessoas que ensinam isso. Existem dois tipos de pessoas que ensinam isso. O primeiro tipo, alguns negam com suas bocas. São hereges que dizem: nós não temos a natureza pecaminosa, a nossa identidade não é de pecador, nós não somos pecadores. São hereges, não são cristãos. Esse grupo já foi muito comum na igreja. Hoje tem algumas pessoas que se iludem com isso, realmente se iludem achando que não tem nenhum tipo de tendência pecaminosa, mas tem. Só falar que não tem tendência pecaminosa já é orgulho, o que significa que elas têm tendência pecaminosa. Só que tem uma maioria silenciosa, que é a maioria que nós lidamos no dia a dia. A maioria nega essa verdade na prática. Se você falar para outras pessoas: olha, sabia que nós seres humanos, nós temos uma tendência ao pecado? Sabe o que eles vão falar para você? Sim, eu concordo. Não, é verdade. A gente é ruim, né? A frase mais comum em enterro: não somos nada, né? A frase mais comum em enterro, né? Está no roteiro de todo enterro. Alguém chega para você, um desconhecido, você está lá pensando na vida, vem um desconhecido do lado, você nunca viu na vida: nós não somos nada. Aí você pergunta: não somos. É assim que se faz, né? Exatamente assim que se faz em qualquer enterro, né? Em qualquer enterro. Se isso não houver no enterro, não foi um enterro, né? Isso é comum, isso, né? É comum. Porém, eles reconhecem com suas bocas. Só que a pergunta é: se eles sabem que tem uma natureza corrompida, uma natureza caída, podem até não saber a seriedade disso, mas se eles sabem que tem, se reconhecem, por que não se achegam ao Salvador? Por que não se achegam àquele que pode perdoar seus pecados? Muitos dizem que sabem que são pecadores, mas por que não procuram um Salvador? Porque de fato não creem. Não creem nisso. Eles não acreditam. Eles falam para eles mesmos em seus interiores, no seu interior, que não tem pecado, que não são tão ruins assim. Então o texto aqui fala: se dissermos que não temos pecado, que isto é, que não somos pecadores, nós nos enganamos, dificilmente você vai achar o oposto. Todos nós somos pecadores. Sabe o que essa frase significa na boca de um ímpio? Pare de falar sobre pecado. É isso que o ímpio quer dizer quando ele fala: todos somos pecadores. Mas todos somos pecadores. Ele fala: você está certo, eu devo me consertar com Deus? O que ele vai falar? Mas todos somos pecadores. O que ele está falando? Não me incomode com esse assunto. Porque de fato ele não acredita nisso. Se ele acreditasse que ele tem uma natureza pecaminosa e ele acreditasse que existe um Deus santo, ele correria aos pés de Salvador.
Por isso a gente está lidando aqui, a gente às vezes como igreja não percebe aqui, estamos lidando com novas facetas de uma velha heresia, a negação da nossa natureza pecaminosa. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. E no fundo, aqueles que vivem como se não fossem pecadores sabem que não são tão bons. Sabem disso. Porém, o texto aqui vai também falar de outra prática. Você não pode negar a realidade da nossa prática imperfeita. Se você quer o perdão dos pecados, o verso 10 fala: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Aqui, o verso 10 não está falando dos atos, está falando das práticas. Agora, por que isso é fundamental? Se eu acho que eu não tenho uma natureza pecaminosa, obviamente eu não acho que o que eu faço é pecado. E se eu acho que eu não peco, ou não sou tão ruim assim, eu não preciso desesperadamente de um Salvador. Eu pergunto, de fato as pessoas não vivem dessa maneira? Porque elas não creem no versículo 8. Elas são mentirosas, elas enganam a si mesmas, e elas chamam Deus de mentiroso. É a grande questão. Qual é o tamanho do pecado de não viver para Cristo? Bem, é basicamente você cuspir na cara de Deus, mediante o sacrifício de Jesus, dizendo que não precisa, e chamar Deus de mentiroso. Porque Deus fala, você precisa. E o homem fala, não tanto. Dito isso, vamos aqui ao verso 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso. O pecado do verso 8, certo que não pecamos, né? O pecado do verso 8, ele é a árvore, a raiz. Os pecados do verso 10 são os frutos. Por que nós temos atos de pecado? Porque temos uma árvore que produz o quê? Pecado. O nosso coração, existe uma natureza, é mesmo dos regenerados. Vamos abrir lá em Gálatas. Em Gálatas capítulo 5, verso 17. Mesmo dos regenerados, existe ainda dentro de nós uma velha natureza terrivelmente ruim. Isso dos regenerados. Imagine de quem não se converteu de verdade. De quem não é crente. A boa pessoa sem Cristo é uma pessoa que odeia Deus em seu interior. É basicamente isso. 1 Timóteo, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17 diz o seguinte: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Alguém no seu interior vai ficar frustrado. Quando você alimenta e obedece o espírito, a sua carne fica frustrada. Quando você alimenta e obedece a carne, o seu lado regenerado, a sua natureza regenerada, fica frustrado. Então o que nós observamos aqui? Mesmo em nós, ainda existe ecos dessa árvore maldita e seus frutos horrendos. Se eu quero perdão dos pecados, tenho que reconhecer uma coisa: a minha prática, ela é manchada. Voltando para 1 João. Voltando para 1 João, versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, sua palavra não está em nós. A gente tem que entender uma coisa: nós vamos, infelizmente, sujar os pés pelos caminhos. Nós vamos tropeçar, nós vamos cair, nós vamos errar. Por quê? Porque se dissermos que não temos pecado, uma natureza pecaminosa, nós vamos fazer Deus de mentiroso e não vamos enxergar os frutos dessa árvore. Existe fruto em nós. Possivelmente, se você for atento, você vai verificar várias florezinhas que vão gerar frutos provinda dessa árvore no seu dia a dia. Você vai observar. Isso aqui é Adão. Quase todo mundo já leu o Peregrino, né? O que é o livro obrigatório dessa igreja, eu acho. Se vocês repararem, eu sei que não repararam, na nossa descrição do Instagram, tem ali uma casa sobre a montanha para os peregrinos na viagem. Eu retirei da onde? Claro que eu sei que vocês repararam isso no Instagram, né? Claro, eu tenho certeza disso.
ele encontra durante o caminho o homem velho. E quem é o homem velho? É um reflexo de nós mesmos, em Adão. Agora, vamos abrir ali em Tiago, capítulo 3. Devemos entender o seguinte: todos, infelizmente, cometemos tropeços, erros. Diz o seguinte, capítulo 3, versículo 2. Porque alguns de nós tropeçamos, todos tropeçamos em poucas coisas, em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Boa sorte. Todos nós tropeçamos em muitas coisas, todos nós. Em Romanos 3, 23, Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas pastor, por que toda essa volta para falar que a gente pode ser perdoado? Porque não há como pedir perdão sem a consciência de quem nós somos. Quem já leu o livro de Romanos inteiro aqui? Eu, Luciniro, eu demorei 8 meses para dar o livro de Romanos inteiro no culto, versículo por versículo. A Ana se impressionou. Dr. Martin Lloyd Jones demorou 10 anos. Né? E não terminou, porque ele parou num ponto, no capítulo 14, falou: eu ainda não vivo isso daqui, eu não vou pregar. Eu não fui tão sincero quanto ele, eu vou pregar mesmo não vivendo. Né? Porque também, senão aí eu parava bem antes dele. Eu parava no 5 ali já. É um livro maravilhoso. E como é que Romanos trata isso? Romanos vai falar do Evangelho na introdução, versículo 1, capítulo 1, versículo 16 e 17. Mas ele trata do seguinte, a partir do versículo 18. Gentios pecaram, Romanos é assim, gentios pecaram. Capítulo 1, gentios pecaram. Capítulo 2, judeus pecaram. Capítulo 3, do 1 até o verso 23. Todos pecaram. Aí depois ele trata então como é que a gente pode ser justificado por Deus? Aí ele começa a falar de justificação pela fé, no capítulo 4. Então ele começa a falar primeiro do que? Da salvação? Não, ele fala primeiro do que? Do pecado. Gentios pecaram, judeus pecaram, todos pecaram, mas veio a justiça de Deus com o testemunho da lei dos profetas, independente deles, dizendo que é justo aquele que tem fé em Jesus. Então Romanos, ele começa falando do pecado. John Wesley fala: apresente a lei, fira o coração deles com a lei, quebre a cabeça deles com a lei, deixe-os arrebentados, então mostre o médico para eles. Qual é a prática das igrejas modernas? Amor, 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 amor e amor. Parece aquela música de João Paulo Daniel, aquele eco: amor, amor. É só isso, né? É só isso. Porém, a pregação histórica da igreja é: você precisa de um Salvador. Por quê? Porque você está em um estado desesperador. E ali Romanos 3, 23 diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele, no verso 22 ele fala: olha, Deus só pode declarar justo aqueles que creem em Jesus. Por quê? Porque todos pecaram, todos estão longe de Deus. Então, voltando para 1 João, o que nós observamos? O que nós observamos aqui? Que nós vamos cometer erros. Então, para que a gente possa ter o perdão dos pecados, possa ter a purificação dos nossos pecados, de nossas práticas, é necessário um reconhecimento de quem nós somos, até para que a gente não fique demasiadamente depressivo. Porque se você não entender o quão monstruoso é Adão em você, no menor erro, no menor tropeço, você vai falar: mas será que eu sou crente mesmo? Será que eu de fato fui sincero? Será que Jesus me ama? Porque eu sou terrível. Mas quando você entende que Adão está em você, por isso o texto fala: aonde o que? O pecado, aonde? Abundou. Abundou é pouco ou é muito? É muito. A graça superabundou, mas a queda ainda é muito grande. Então, quando eu entendo que a minha natureza é ruim, por isso as minhas obras são imperfeitas, e o Spurgeon vai dizer que o nosso arrependimento é manchado, a nossa fé é manchada. Quem aqui se arrepende
de maneira perfeita? Quem aqui crê de maneira perfeita? Certa feita falaram, se de fato nós crêssemos no inferno, sairíamos pela rua berrando as pessoas que se arrependessem. Se a gente tivesse a compreensão do que é. Talvez Deus não desse a compreensão que a gente enlouqueceria. E o texto aqui vai dizer que tem gente que nega que a gente tem essas práticas imperfeitas. Verso 10. Se dissermos que não pecamos, então um grupo fala que não tinha natureza e outro grupo, ou talvez o mesmo grupo, fala o seguinte: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. De novo, há dois grupos: os que negam com a boca. Eu não peco. E tinha alguns grupos na história da igreja que falaram que não pecavam. Eram malucos, obviamente, né? Eu não peco. Mas há um grupo que acha que peca. Não, eu peco, tenho meus pecados. Eu tenho meus pecados. A questão é, então, por que você não procura o Salvador para lavar esses pecados que você acha que tem? Porque eles não consideram aquilo como pecado. Não é coisa tão séria. O problema é que eles colocaram na cabeça deles que eles não acham isso tão sério. Então sabe quando é que eles vão ter o perdão dos pecados? Nunca. Sabe quando é que Deus vai perdoar eles? Nunca. Eles não terão misericórdia no dia do juízo. Então os dois extremos, durante a maioria da história da humanidade, a busca desesperada pelo perdão dos pecados, pela purificação de maneiras errôneas. Eu vou subir a escadaria para Deus talvez ter misericórdia da minha alma. É um erro, claro que é. Mas hoje talvez tenha algo mais arrogante. Porque aquela pessoa achava que podia conquistar isso com esforço. É arrogante. Mas tem algo mais arrogante. Deus tem que me entender, porque Ele é bom. Se Ele não me entender, Ele não é tão bom assim. Não é esse o pensamento moderno? E a terceira verdade do texto: confessar nossos pecados. Só uma coisa: se você não tem uma prática de pedir perdão diariamente, você não entende que você é um pecador falho, sabe contra quem você está pecando? Contra Deus. Sabe do que você está chamando Deus? Mentiroso, né? Deus, você é mentiroso. Aí temos um problema, porque eu sou o caminho, a verdade é a vida. Então você imagina no dia do juízo. Perdão e purificação é possível, mas é preciso entender o seguinte: eu preciso disso. Você não trata câncer com paracetamol. Você não faz isso. É pesado o tratamento. Aqui foi a morte de Jesus Cristo. E a terceira verdade do texto: confessar os nossos pecados. Verso 9. Se confessarmos, aqui tem um condicional: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu pergunto para os irmãos: o que é confessar os pecados? É falar que fez apenas? A palavra confessar aqui, homologel, significa dizer a mesma coisa, referendar. Daí vem o termo homologar. Quando você confessa, diz o seguinte: Deus, eu concordo com o que eu fiz, que o que eu fiz é errado. Eu estou concordando com Ele, eu estou dizendo a mesma coisa. Senhor, sabe aquele ato? Aquele ato? Aquele ato é horrendo, é odioso, é terrível, Senhor, é merecedor de condenação. Isso é confessar. Isso é confessar. Confessar os pecados é dizer a mesma coisa. Dizer a mesma coisa. Isso é interessante. Por que as pessoas acham que é confessar os pecados? Ó Deus, eu sou pecador e me perdoa por tudo. Deus, eu sou pecador e me perdoa por tudo. Claro, você está aqui, vai orar na igreja, né? Nossas irmãs amam orar na igreja na quarta-feira, né? Vai orar na igreja, você não vai fazer a tua lista de pecado para todo mundo escutar, né? Não vai fazer isso, né? Já conheci pessoas que iam orar: Senhor, aquela pessoa que me atormenta há 40 anos, Senhor, mas eu estou aqui. Aí fala o nome da pessoa e fala tudo que ela faz. Não precisa disso. Isso não é confessar, né? Isso é poder falar mal de maneira santa, né? Falar mal de maneira santa. Mas quando você está com o Senhor sozinho, quando você vai confessar com Ele: Senhor,
aquilo que eu fiz, Senhor, eu concordo com o Senhor, eu merecia punição. Eu sei que o Senhor não vai me punir por causa do sangue de Jesus, mas aquilo que eu fiz é errado, eu me arrependo. Confessar é dizer a mesma coisa, é dizer concordando. Agora, você confessa a quem? Tem um texto de Tiago que não trata de confissão de pecados, é confissão de culpas. Quando você é culpado de algo que você fez com o seu irmão, você vai lá e fala, eu concordo com o que eu fiz com você, é errado, é isso. Mas confessar a quem? Vamos ali abrir em Romanos 10, 9. Então, se confessarmos os nossos pecados, de quem são os pecados? Nossos. Deixa que o pecado dos outros, aí Deus vai. Os nossos. Nós temos pecado. Eu tenho pecados. Você tem pecado. Você tem que confessar. E não adianta dar desculpa. Ah, Deus, mas olha, na verdade foi por isso, por aquilo, Senhor. Deus vai ficar olhando. Eu conheço seu coração. Ele vê o raio-x inteiro. Senhor, eu fiz e confessar isso. Aquilo ali, Senhor. Pois é. Embora muitas circunstâncias possam ter inflamado Adão, foi Adão, fui eu que fiz. Romanos 10, 9. A quem confessar? Olha só. A saber, se com tua boca confessares a quem? Ao Senhor. Aqui, claro, é para salvação. E em teu coração creres que Deus é dentre os mortos, será salvo. Aqui a gente confessa, e aqui é interessante, se você concordar que Jesus é Deus e que Ele ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Você confessar com a tua boca, você falar para Ele que concorda, então não tem como mentir para Ele. Só que a quem? A Jesus Cristo. E a grande questão, existe outro meio de perdão e purificação além de Jesus? O que fala 1 Timóteo, capítulo 2, 5? 1 Timóteo 2, 5. Eu posso ter perdão? Pode. Eu posso ter purificação? Pode. A primeira, entenda a sua natureza é que as suas obras não são perfeitas. Quem aqui acredita que é um excelente crente? Billy Graham fala, nunca diga que é cheio de Espírito Santo, deixe que os outros falem isso de você. Aí tem umas pessoas que falam, não, mas eu sou cheio, estou cheio de revelação, estou cheio disso. Nunca diga que... E o Billy Graham é um homem cheio de Espírito Santo. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, em sua natureza humana, é o nosso mediador ao Pai, com o Pai. A pessoa de Jesus, ela tem uma função. Uma das suas funções é a mediação. Então, você quer o perdão dos pecados? Você quer a purificação dos pecados? Só tem um caminho. Não há outro caminho. Toda confiança em qualquer coisa ou alguém que não seja Jesus Cristo é idolatria e leva ao inferno. Porque sabe o que você está dizendo? Jesus, eu confio em ti, mas para garantir, eu vou falar com a sua mãe. Com licença. Pede à mãe que o filho dá, porque o filho não é misericordioso o suficiente? O filho não é bondoso o suficiente? O filho não é poderoso o suficiente? Não, legal, João, vou falar com Paulo que eu gosto mais do jeito de Paulo. Você gosta mais do jeito de Paulo que do jeito de Jesus? Não, mas eu vou comer esse pãozinho aqui da ceia, porque aí sim eu estou garantido. O que você está dizendo? Jesus, a sua obra não é suficiente. Mas também tem aqueles que negam de outras maneiras. Eu sei que você está aí para interceder, para mediar, mas eu não me importo. Eu dou a mínima. Eu vou ver 80 anos como se você não existisse. Mas você me salva se existir um céu, porque eu não sou tão ruim quanto Hitler. As pessoas negam essas verdades com as obras. Elas estão negando a si mesmas a oportunidade de perdão e purificação de seus pecados. Só que nós, crentes, nós cristãos, nós que fomos regenerados pelo Senhor, que confessamos o Senhor como o único Salvador e Senhor de nossas vidas, nós temos uma enormidade de graça. Quando o Senhor nos salvou, Ele não imaginou, não esperou, porque Ele é onisciente e sábio, que nós seríamos super crentes.
O que ele nos ordena? Ali interessante, no versículo 1 do capítulo 2 de 1 João, a gente vê o objetivo, mas também vê a misericórdia. João começa no capítulo 2, 1 João, né? 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus o quê? Meus filhinhos, o mesmo João que quando foi para Samaria, os caras não aceitaram, ele cheio de fé falou para Jesus: Senhor, queres que nós oremos e caia fogo do céu? Ele não falou: Senhor, faz cair fogo do céu. Não, você quer que nós oremos e caia fogo do céu e faça descer fogo do céu? Homem cheio de fé. Estava faltando amor. Agora ele fala o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para o quê? Não pequeis. Mas ele conhece o que tem na natureza humana. E o que ele fala, inspirado pelo Espírito Santo? Se alguém pecar, não estou acusando ninguém, tá? Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Que coisa maravilhosa, a promessa para nós crentes. Então devemos confiar na sua promessa. Qual é a promessa? Que se confessarmos os nossos pecados, você tem que entender, eu errei. É aquela coisa, o equilíbrio é a melhor chave. Você sabe a sua natureza, a extensão e como ela pode ser terrível. Você tem capacidade para destruir um casamento, um lar e uma igreja. Você tem essa capacidade. Eu tenho essa capacidade. Eu não acho, um homem devastou a Europa. Você foi feito do mesmo barro de que Adolf Hitler. Mesmo barro, mesmo material. Nós temos essa capacidade. Então quando você pecar, você entender, se entristecer, chorar, lamentar, porém saber, se não deixar que Satanás lhe vença pelo desespero. Porque ele vai, é isso mesmo, você olha só. Não, eu sou pecador, eu sei do que eu sou constituído. Em pecado me formou a minha mãe. Naquele texto de Salmo 51 que lemos, Davi está escrevendo um salmo porque ele cometeu 2 pecados hediondos, alguém sabe? Matou Urias e adulterou com Batseba, né? Aliás, ele chama Batseba, tem relação com ela, ela engravida, ele se desespera, manda Urias se deitar com ela. Urias não se deita com ela. Urias, que é homem honrado, não posso me deitar com a minha mulher enquanto meus irmãos estão na guerra, não faria tal coisa, dorme na porta de fora do palácio. Davi fala: esse cara eu quero ajudar, mas ele não dá jeito. Beleza, escreve uma carta para Joabe dizendo o seguinte: olha, coloca Urias na frente de batalha, no pior lugar para que ele morra. Dá a carta para Urias e Urias entrega a carta a Joabe, Joabe lê, Urias morre. Dissimulação demoníaca de Davi. O mesmo homem que escreveu os Salmos. Olha o que Davi era capaz. O que ele era? Que coisa terrível. Terrível. Mas se pecarmos, temos um advogado. Alguém que fica ao nosso lado junto do Pai. Que nos defende. Que vai nos proteger, que vai nos defender. Por isso devemos, para ter a purificação dos nossos pecados, aqui é para os crentes, confiar em sua promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quase toda injustiça. De toda injustiça. O que, na minha opinião, mostra que alguém não é crente não é o tamanho do pecado que ele faz. É se ele se arrepende ou não. Para mim é isso. É muito difícil que alguém aqui cometa esses pecados piores que Davi. É bem improvável, né? Até porque o pecado de assassinato, simulação, você vai preso. Mas aqui fala, ele é fiel e justo. O que isso significa? Ele é justo. O que tem a ver justiça com perdão? Não seria o oposto? Em tese, mas não. Vamos abrir ali em Romanos capítulo 3, versículo 26. Romanos 3, 25 e 26. Romanos 3, 25 e 26. Diz o seguinte: a qual
Deus propôs, falando de Jesus, para a propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele possa ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que isso significa? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por que ele é justo? Quando Deus pune Jesus em nosso lugar, ele está cumprindo a sua justiça. Se ele não punisse ninguém, se ele não punisse Jesus e não nos punisse, ele seria injusto com ele mesmo e com sua natureza. O que nós podemos observar com isso? Quando Deus nos perdoa, Deus está fazendo exatamente o combinado. E qual é o combinado? O pecado do Rui, o pecado do pastor, eu vou, como se Deus me chamasse de pastor, né? Eu vou colocar sobre Jesus. Então, quando Deus me perdoa, esse pecado já foi colocado sobre quem? Jesus. Quem já foi punido por cada pensamento e ato maligno meu? Jesus. Então Deus está justo ao me perdoar. Por quê? Porque esse é o combinado. Ele está demonstrando que foi justo, porque isso já foi feito. O pecado da mulher adúltera, ela se livrou da morte. Ela sim, mas Jesus não. O pecado da mulher adúltera foi colocado sobre Jesus. Aquele pecado foi requerido sobre Jesus. E por que ele é fiel? Porque ele prometeu que aquele que confiasse em Jesus Cristo para a salvação seria salvo. Então, quando Deus olha você e você está lá: Senhor, eu errei, eu fiz isso, é errado, eu concordo, Senhor, me perdoa, me arrependo. Ele é fiel, porque ele prometeu que te perdoaria, mediante a obra de Cristo. Não há possibilidade de Deus não lhe perdoar se você ir a Ele com o coração quebrantado e contrito. Não existe possibilidade alguma, porque Ele não muda, graças a Deus por isso. Quer saber, hoje eu mudei de ideia, não quero perdoar mais ninguém. Acabou o universo. E Ele é justo, por quê? Porque ninguém pode acusá-lo de passar a mão, passar o pano, encobertar o pecado, porque o pecado não foi encobertado. O pecado não foi encobertado. Então Deus, Ele lança os nossos pecados no mais profundo mar. Miqueias 7:19. Isso é maravilhoso. Miqueias está depois de Jonas. Deixa aqui, achei. Miqueias 7:19. E antes de Naum. Então estou ajudando todo mundo. Miqueias está depois de Jonas e antes de Naum. Não tem como errar. Dei o endereço para vocês. Bota no Google Bible ali. Miqueias 7:19. Tornará a apiedar-se de nós e sujeitará as nossas iniquidades. E tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas. Não é alguns. Toda vez que você pede perdão ao Senhor, Deus pega aquele seu pecado verdadeiramente arrependido. Se confessarmos, e isso implica arrependimento, pega o seu pecado e faz o quê? Joga nas fossas das Marianas lá. Ele faz isso. Ele faz isso. E Isaías 43:25. Isaías 43:25. Diz o seguinte: eu mesmo, não é Maria, não é Paulo, não é sacramento, não é batismo, não é ceia, não é mandinga, não é reencarnação. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de quem? Por amor de mim. Deus se ama? Sim. Então, e se ama muito. Por amor dele, ele apaga as minhas transgressões, e dos teus pecados não me lembro. Não quer dizer que Deus tem amnésia, quer dizer que Ele não lança em rosto. Até quando a Bíblia fala que nós não haverá lembranças, né? Não é que a gente vai ter amnésia no céu, de maneira alguma. É que isso não mais nos machucará. Teremos a memória redimida. Como? Não faço ideia, mas Deus fará isso. Então o que a gente pode observar? Que para que eu tenha o perdão dos pecados, eu tenho que confiar nas promessas de Deus. Agora,
como é que eu sei que de fato isso é por mim? Versículo 2, 1 João capítulo 2. Então eu tenho que primeiro reconhecer que eu tenho uma natureza corrompida. Eu tenho uma nova natureza, foi regenerada, mas ainda há gritos. O velho homem está crucificado, mas tem que receber paulada todo dia. Se deixar ele sair da cruz lá, ele vai querer te pegar. Eu tenho que reconhecer que eu tenho atos pecaminosos. Eu tenho que ir a ele, arrependimento e fé, confessando meus pecados. Mas como é que eu sei que isso é para mim? O versículo 2. 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Eu sou um ser humano que nasci no mundo. Então, deve ser para mim. Concordam? Agora, aqui tem uma palavra-chave. Ele é a propiciação. O que é propiciação? Tem palavras que não dá para deixar mais fácil. Senão vira uma frase enorme. Propiciação é o sacrifício expiatório por meio do qual a ira de Deus é apaziguada. Jesus Cristo é o sacrifício expiatório por meio do qual a ira de Deus é apaziguada. A nova tradução na linguagem do Rui diria: Jesus Cristo é o para-raio de Deus. Deus está lançando raios de ira contra mim e você. E quem é o para-raio? Jesus. Podemos dizer que Deus nos salvou dele mesmo? De sua ira? Você imaginou isso? A ira de Deus toda derramada sobre Jesus, e Deus então é apaziguado. Então agora temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Deus está satisfeito. Eu me torno propício. O que é algo propício? É algo que pode ser aceito. Eu só posso ser aceito por Deus porque houve um sacrifício por mim. Então como eu sei que eu posso me chegar a Ele? Porque eu sei que houve um sacrifício por mim. Então sim, eu posso ser perdoado, eu posso ser purificado. Por quê? Porque Jesus morreu por mim. Basta eu ir a Ele. Eu espero que aqueles de nosso convívio que vivem como se não precisassem de perdão e purificação possam entender isso. Por quê? Porque se não se apropriarem dessa propiciação, a ira de Deus vai vir toda sobre eles. A ira de Deus, a gente dá um nome para ela. O nome é inferno. É a ira. Por que o céu é céu? Porque Deus está lá. Por que o inferno é um inferno? Porque Deus está lá. É isso. Porque Deus está lá, com toda a sua ira. Que coisa maravilhosa nós temos à nossa disposição. Cada pecado seu, cada pensamento errado, cada motivação errada, cada vontade errada. Senhor, me perdoa. Aí Jesus olha para o Pai. Isso aqui é uma metáfora bem estilo de Umbânia. E Deus mostra ao Pai os cravos. O perdoe. Eu já paguei. E Deus fala: sim, você pagou. Justo. E quem acusará? O inimigo, na minha opinião, o inimigo não nos acusa mais no céu, como fazia em Jó. Se ele for tentar, vai vir uma mão cheia de cravos assim. E não vai poder fazer mais nada. Porque quem acusará, fará acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Amém? Descansemos no perdão e na providência de Deus. Ficaremos em pé e vamos cantar o hino.